para mais este webinar. Antes de começarmos, explicar-vos só ou relembrar-vos que esta formação vai ser gravada e será disponibilizada no final para todos os participantes. Pedimos então que desliguem os micros, sendo certo que nós deste lado também vamos estar a controlar essa situação e se houver algum percalço também conseguimos controlar do nosso lado e desligar os micros. Pedia-vos também que colocassem o vosso nome com o qual fizeram o registro na formação para conseguirmos perceber quem está presente. Como habitual, haverá também lugar a um momento de perguntas e respostas. Podem colocar as vossas questões no chat e nós depois no final fazemos essa gestão ou no final, no espaço próprio para isso, poderão colocar diretamente as perguntas. Então, este webinar de hoje tem como tema o processo de insolvência como instrumento de gestão e a responsabilidade civil dos gestores. Temos a honra de contar com a participação do Dr. Francisco Ramos e com o Dr. Ângelo. Eu vou fazer uma breve apresentação, passarei depois a palavra ao Dr. Francisco e depois disso o Dr. Ângelo entrará em ação. Vamos então avançar. Programa. Abertura, que já demos início, não é? Depois o Dr. Francisco avançará então com o tema, o processo de insolvência como instrumento de gestão e a responsabilidade civil dos gestores, e o Dr. Ângelo dará sobre o mesmo tema a perspectiva dele enquanto AJ. Depois, então, como habitual, as perguntas e respostas, ok? Fazer-vos uma breve apresentação da SAI, que é quem está, no fundo, a organizar este webinar com a participação do Dr. Francisco. Ângelo Pereira Dias é administrador judicial, é o Dr. Ângelo, que estará aqui connosco e que fará a segunda parte deste webinar. Conta com uma equipa de 6 pessoas neste momento. Dedicamos-nos àquilo que são os processos de insolvência, a recuperação de empresas, os PERs, os PEAPs. Focamos o nosso trabalho pelo rigor, pelo profissionalismo, tentamos sempre numa altura em que, como saberão, as pessoas e as empresas passam uma fase bastante complicada e nós tentamos que o nosso papel e a nossa função aqui seja de auxílio, de solução, para que, no fundo, o objetivo principal, o nosso é sempre a da recuperação, nem sempre é possível, mas esse é sempre o nosso foco, ok? Portanto, como vos disse, as insolvências, o PER, Processo Especial de Revitalização, Processo Extraordinário de Viabilização de Empresas e os PEAPs para os singulares e o RER também temos essa valência. A equipa, o Dr. Ângelo, a doutora Cristina Oliveira, que trata dos números, como nós gostamos de dizer, eu, que sou jurista, a doutora Filipa Lopes, que é também advogada, a doutora Andreia Alves, que faz a parte administrativa, e o Joaquim, que faz também um pouco de administrativo, de informática e de gestão, mais da parte informática. Então, o doutor Francisco Ramos, que é advogado, que integra a CCME Advogados, como associado e trabalha essencialmente na área do direito civil, responsabilidade civil, extracontratual e contratual, seguros, cumprimento e incumprimento dos contratos, direito de propriedade, contencioso e direito administrativo. Passamos então a palavra ao Dr. Francisco Ramos, que irá fazer ele o compartilhamento da tela, portanto eu vou desligar a minha. Muito obrigada e um bom webinar a todos. Até já. Bom dia a todos. Antes de mais, só aqui um compasso de espera para então compartilhar a tela. Cuido que estão todos a ver a tela. Muito bem. Então, vamos àquilo que nos aqui traz. E eu, antes de mais, queria começar por parabenizar o Dr. Ângelo Dias e a sua equipa por esta iniciativa, porque a informação e o conhecimento nos dias que correm são, de alguma forma, um vento necessário para conseguirmos navegar naquilo que cada vez são as mais complexas relações jurídicas, financeiras e também económicas, que qualquer gestor enfrenta diariamente. E, portanto, este tipo de iniciativas
que de alguma forma têm aqui um caráter informal, porque apesar de ser formativas, eu não sou professor de Direito, portanto também não tenho arte para ensinar Direito, mas cuido que nestas iniciativas, de forma informal, aquilo que é uma partilha de conhecimentos, porque também os temos, e essencialmente experiências, enriquece não só aqueles que nos estão portanto, a assistir e a participar connosco nestas iniciativas, mas também nós próprios depois no debate que surge. E, portanto, na pessoa também da doutora Graziela, cumprimentava todos os participantes. Portanto, a temática que eu irei desenvolver nos próximos minutos assenta aqui em dois prismas de análise diferenciado, mas que de alguma forma estão interligados. O tema é a insolvência como instrumento de gestão e a responsabilidade dos gestores e administradores. Portanto, e o primeiro prisma de análise será precisamente o instrumento, a ferramenta de gestão, Instituto Jurídico da Insolvência. E de que forma é que ele pode e deve ser encarado pelos gestores no seio daquilo que é os seus deveres sociais, a sua obrigação de navegação social diária. Depois, iremos também analisar, no âmbito da insolvência, a responsabilidade potencial dos gestores e dos administradores. Iniciando então pela insolvência como instrumento de gestão, e antes de chegarmos propriamente ao Instituto de Insolvência, eu cuido que era importante falarmos aqui um pouco sobre aquilo que são os deveres dos gestores e que, de alguma forma, são estes deveres que informam também esta importância e esta necessidade dos gestores estarem atentos para, no momento de crise empresarial, saberem que contam com esta ferramenta da insolvência. Os deveres dos gestores estão previstos no Código das Sociedades Comerciais. Desculpem que eu estava aqui a esquecer da tela. A gente, quando começa a falar, vai-se esquecendo disto. Portanto, os deveres dos gestores estão previstos no Código das Sociedades Comerciais, nomeadamente aqueles que, e é os que aqui importa, que versam essencialmente sobre o equilíbrio económico e financeiro das sociedades. E são obrigações de qualquer gestor de um património autónomo, externo à esfera de interesses patrimoniais do próprio gestor. Portanto, existe uma autonomia jurídica e económica entre o gestor e o património que ele gera. E por isso é que esta autonomia justifica estes deveres que aqui estão enumerados, mas que iremos vê-los em mais detalhe. Eu enumeraria aqui o dever de diligência, que está previsto no artigo 64, número 1 do Código das Sociedades Comerciais, e que nos diz o seguinte: portanto, os gestores devem agir com diligência de um gestor criterioso e ordenado. Isto inclui tomar as decisões informadas e baseadas em análises cuidadas da situação da empresa. Tem o dever de lealdade, também previsto no artigo 64, e nos termos do qual os gestores devem agir no interesse da sociedade, evitando conflitos de interesse e não usando informações privilegiadas para proveito próprio. O dever de obediência, também no mesmo normativo, segundo o qual os gestores devem cumprir as disposições legais, os estatutos da sociedade e, especialmente, as decisões dos órgãos sociais, aqui à cabeça, as deliberações das assembleias de sócios. O dever de informação, este já disposto no artigo 290 do Código das Sociedades Comerciais, nos termos do qual os gestores devem manter os sócios informados sobre a situação da sociedade e, essencialmente, fornecer informações que sejam verdadeiras, completas e também atempadas. Depois, o dever de acompanhar e controlar a situação económica e financeira da sociedade, que nos diz que os gestores devem acompanhar permanentemente a situação económica e financeira da sociedade, adotando em cada momento as medidas necessárias para manter a sua operação económica e a sua viabilidade financeira. Portanto, este último dever serve aqui também de mote para entrarmos então na análise do processo da insolvência enquanto
instrumento de gestão. Não sei antes concluir, ao diante também irei tocar também ao de leve nesta circunstância, mas parece-me oportuno já aqui falar um bocadinho disto, é que a violação destes deveres também pode constituir os gestores e os administradores na obrigação de indemnizar, nomeadamente os detentores do capital social, que nos termos do artigo 72, 75 e 78 do Código das Sociedades Comerciais, têm ações próprias para responsabilizar os gestores e os administradores quando a violação destes deveres acarreta de alguma forma um dano para eles. Mas, recentrando, então, quais os motivos, as vantagens que um gestor tem e que o levam a dever equacionar o processo de insolvência como um efetivo instrumento de gestão societária. Todos devemos saber de antemão que a necessidade de equacionar a utilização de um processo de insolvência como instrumento, ainda que assim seja, remete-nos para uma situação de crise empresarial, portanto, económica e financeira, porque se a empresa estiver bem, ainda que o instrumento exista, não há necessidade de a ele recorrer, e, portanto, é neste quadro cénico que a utilização do processo de insolvência pode ser crucial para a sobrevivência e para a saúde financeira da sociedade. Portanto, vamos aqui ver algumas razões que não são exaustivas, mas são aquelas que eu acho que são mais consensuais e objetivas. Desde logo, detectar precocemente problemas financeiros da empresa. Portanto, uma administração que esteja atenta às finanças da empresa pode identificar desde logo os sinais de dificuldade financeira antes destes se tornarem um problema sério e insustentável. Portanto, e o acompanhamento constante de indicadores financeiros, tais como o fluxo de caixa, o endividamento e a própria liquidez da sociedade, pode permitir a identificação precoce dessas situações de desequilíbrio e, antes de se tornar um verdadeiro problema que muitas das vezes sai do controle, poder então o gestor antecipar algumas decisões, nomeadamente aquelas que possam estar inerentes aos vários processos de insolvência, nomeadamente processos especiais de revitalização, extrajudicial, judicial, várias ferramentas que aqui existem. Por outro lado, também temos a vantagem do planeamento e da reestruturação, porque o processo de insolvência ou a possibilidade dele, porque às vezes só a própria possibilidade também já cria uma oportunidade, pode ser usado para planear e reestruturar a empresa, nomeadamente através da renegociação de dívidas, venda de ativos que não sejam essenciais para a operação económica ou a própria reorganização da estrutura de negócios para melhorar a eficiência e a rentabilidade operacional e económica da empresa. Por outro lado, na negociação com credores, portanto, a administração, os gestores também podem usar os processos de insolvência como uma ferramenta de negociação. A perspectiva de uma insolvência formal pode ser um incentivo para que, e muitas vezes para que os credores aceitem planos de pagamentos mais flexíveis ou até mesmo, em muitos casos, redução de dívidas. Uma grande vantagem é a proteção contra ações judiciais, porque durante o processo de insolvência a empresa pode obter uma suspensão temporária de ações judiciais de credores, o que oferece tempo e, de alguma forma, espaço para que se possa reorganizar as finanças sem a pressão de execuções imediatas e de natureza e efeitos que muitas vezes são imprevisíveis. Como já falei há pouco, permite também o acesso a vários instrumentos jurídicos, nomeadamente recuperação judicial, extrajudicial ou falência, com as particularidades e vantagens que dependem essencialmente da situação concreta da empresa. E, contrariamente àquilo que é a percepção pública, muitas das vezes, o processo de insolvência também, sendo encarado com seriedade, também é uma manifestação de responsabilidade e de transparência da própria administração. Porque a administração que trata a insolvência como um instrumento de gestão
também vai demonstrar responsabilidade, vai demonstrar transparência perante os credores sociais, nomeadamente quando aquilo que é portanto, a contabilidade, a organização contabilística da sociedade espelha a efetiva realidade e isso dá um conforto aos credores para, de alguma forma, apelarem e ajudarem naquilo que é a recuperação mediante um plano necessário. Gestão de riscos, portanto, porque ao incorporar ou ao equacionar uma potencial insolvência, também estamos a gerir riscos futuros, que muitas das vezes, quando nós não tomamos a decisão atempada, as coisas descontrolam-se e há efeitos, há comportamentos de outras, há variantes que não controlamos de todo e que saem do nosso controle. Portanto, também é uma das vantagens que é aqui a gestão do risco. Portanto, como eu disse, acabamos de enumerar de forma não exaustiva algumas vantagens de olhar para a insolvência como um instrumento de gestão. Claro está que a compreensão destas vantagens pressupõe que olhemos para a insolvência, para o processo de insolvência, como um instrumento jurídico que, em primeira linha, tem a intenção de assegurar a viabilidade das empresas, das operações económicas e não apenas como um instrumento de liquidação universal, que também o pode ser. O gestor atual, teoricamente mais informado, deve ter a consciência dos seus deveres para com a empresa, nomeadamente aqueles que nós já aqui partilhamos, nomeadamente para os titulares do capital, perante a sociedade em geral, e com essa consciência ter a noção e a clareza que em situações de crise financeira pode e deve equacionar os diversos processos sociais de recuperação empresarial, entre os quais o da insolvência, com uma eventual apresentação de um plano de insolvência. Esta consciência permite que a gestão, numa fase inicial da crise empresarial, possa equacionar de forma efetiva, sem complexos, este processo de insolvência, porque a insolvência sem liquidação, mas com elaboração de um plano de recuperação, pode e é muitas das vezes a única opção das empresas. Mas também não raras vezes, por incúria ou receio dos gestores, o processo é atrasado e um problema financeiro rapidamente se torna um problema económico e de viabilidade e da própria sustentabilidade da própria operação económica e ser inviável a recuperação, pura e simplesmente porque não se tomou a decisão de apresentar um processo de insolvência no momento em que devia ter sido. Resumidamente, vimos já aqui quais eram os deveres, então, dos gestores e vimos quais as vantagens de olhar para o processo de insolvência como um processo como um instrumento de gestão que não deve ser analisado, como compreenderão, de forma individual, tem que ser complementado com todas as demais opções. Não devemos deixar como última rácio ou para um momento em que já não se consegue controlar nada, porque aí é muito mais provável que caia numa liquidação do que propriamente numa recuperação. E penso eu que o essencial desta mensagem, porque estas vantagens são de percepção objetiva e clara, eu penso que muitas das vezes a insolvência é recusada até ali à exaustão por quem tem a responsabilidade de decidir por aquilo que é o complexo que a sociedade ainda tem perante este instrumento. O empresário, que é sério, tem complexos para a insolvência, porque olha para ela como se fosse uma falha naquilo que são as capacidades de gestão que ele evidenciou. Mas nós temos que combater essa percepção da sociedade e eu, se calhar, exemplificava aqui com o mercado, vamos chamar assim, americano, em que a insolvência é uma coisa normal, em que boa parte delas visa a recuperação das empresas e nós, de alguma forma, os profissionais deste setor, temos que começar a encarar estes processos com essa perspectiva e nós, advogados, também
alertar muitas das vezes os próprios clientes que é possível, através da insolvência, manter e recuperar a empresa e também não deixar as coisas retardarem até um ponto em que já nada é possível fazer e aí a única solução é mesmo uma liquidação. E com isto, para passar rapidamente então para o segundo prisma, a segunda temática da minha apresentação, deixem-me aqui atualizar o PowerPoint, que é a responsabilidade dos gestores e administradores. Porque, como dissemos, apesar das virtualidades do processo de insolvência, vezes há, e não são assim tão poucas, em que o processo de insolvência se transforma num processo de liquidação de bens e também num processo de investigação de comportamentos com relevância jurídica e financeira, como sucede com o incidente de qualificação da insolvência. E então iremos tratar aqui nos próximos minutos da responsabilidade dos gestores e administradores sob o prisma do incidente da qualificação da insolvência. Não obstante, não deixaremos de sinalizar que o âmbito de responsabilidade dos gestores e dos administradores é consideravelmente mais amplo. Em termos identificativos, podemos aqui enumerar a responsabilidade tributária subsidiária, a responsabilidade laboral solidária, a responsabilidade civil decorrente das ações sociais e das ações individuais dos sócios, que já falamos atrás, por violação daqueles deveres, e a responsabilidade criminal por alguns crimes inerentes à atividade de gestão societária e os correspectivos pedidos de indemnização civil que podem ser peticionados no âmbito destes processos de crime. No entanto, aqui iremos apenas focar nesta questão da responsabilidade advinda do Instituto da Qualificação da Insolvência, que tem o seu regime tratado nos artigos 185 a 191 do Código de Insolvência e Recuperação da Empresa. O grande objetivo deste incidente é, efetivamente, apurar a responsabilidade pela ocorrência da insolvência ou o seu agravamento. Trata-se de uma situação de responsabilidade específica e que, como vimos, é perfeitamente autónoma à responsabilidade penal e civil e nem sequer vincula. Independentemente do que vier decidido nestes incidentes, não há qualquer tipo de vinculação de outros processos que possa haver. Basicamente, na insolvência é qualificável como fortuita ou como culposa, será culposa e, por isso, geradora da responsabilidade quando a situação de insolvência tiver sido criada ou agravada em consequência da atuação dolosa ou com culpa grave do devedor ou dos seus administradores, de direito ou de facto, nos 3 anos anteriores ao início do processo de insolvência. Este é o critério geral que, digamos, é utilizado para qualificar uma insolvência como culposa. Está o critério plasmado no artigo 186, número 1 do CID. Apesar do conceito geral, nós, aquilo que é a prática, diz-nos, e a lei também prevê, nesse sentido, há aqui um conjunto de comportamentos que estão tipificados e que vêm concretizar, de alguma forma, este critério geral. São presunções, chamam-se presunções legais, umas que são elidíveis, portanto, que são suscetíveis de ser objeto de serem contraditados através de prova de que aquilo não sucedeu, ou que, independentemente de ter sucedido aquele comportamento, não foi aquele comportamento que levou à situação de insolvência ou ao seu agravamento, mas há depois um conjunto de comportamentos tipificados que são presunções inelidíveis, em que, provada a sua verificação, não há margem para que o gestor consiga afastar aqui a qualificação e, portanto, ela será qualificada como culposa. As inelidíveis
serão aquelas que estão plasmadas no artigo 186 do CIR, nomeadamente a linha A a G, portanto, estas são objetivas e não têm aqui grande dúvida interpretativa, elas estão aqui, por exemplo, eu vou lê-las porque é importante nós termos esta noção. Portanto, a destruição, o dano, inutilização, a ocultação ou o desaparecimento no todo ou em parte considerável do património do devedor, portanto, se isto for demonstrado, a insolvência será sempre qualificada como culposa. Se tiver sido criados ou agravados artificialmente passivos ou prejuízos, reduzindo-se de forma através da celebração de negócios que sejam qualificados como ruinosos pela gestão, ou então também negócios ruinosos celebrados com pessoas especialmente relacionadas, quando tenha disposto de bens do devedor em proveito pessoal ou de terceiros, exercida, coberta por uma personalidade coletiva da empresa, se for o caso, uma atividade em proveito pessoal ou de terceiros, sem ter prejuízo da empresa, se tiver feito crédito ou feito um uso dos bens do devedor contrário aos interesses da empresa, não é? E se tiver prosseguido no seu interesse pessoal ou de terceiros uma exploração deficitária, não obstante saber ou dever saber que esta conduziria com grande probabilidade a uma situação de insolvência. Depois, e estes que acabamos de enumerar são objetivos, portanto, não há aqui grande, ou se prova o facto ou não se prova. Depois temos a linha H e a linha I, que de alguma forma aí já é preciso alguma interpretação, nomeadamente incumprir em termos substanciais a obrigação de manter contabilidade organizada. Isto já precisa de uma avaliação. O que é que significa incumprir em termos substanciais? Já há, ainda que esteja legalmente qualificados como critério, como presunções inelidíveis, dá aqui alguma margem, sejamos francos, para que se combata a prova do preenchimento do critério, porque ele é mais indeterminado e então permite-nos aqui alguma ação probatória sobre ele, nomeadamente sobre a linha H e a linha I, que também diz que é incumprir de forma reiterada os deveres de apresentação e de colaboração. Portanto, como eu disse, verificando-se estas realidades, não há muita alternativa e a insolvência quase de certeza que será qualificada como culposa. E qualificação que afeta tanto os gestores de facto como os gestores de direito. Porque, contrariamente, e como saberão, boa parte, se no âmbito criminal e até no próprio civil tem relevância o comportamento, a pessoa tem que ter, o comportamento tem que ter sido decisivo para o efeito, portanto, o chamado nexo de causalidade, e demonstrando-se que determinado gestor era apenas de direito e não de facto, conseguimos afastar a responsabilidade criminal, neste caso é irrelevante. A simples qualidade de gestor de direito assume praticamente igual medida como gestor de facto aqui a responsabilidade pelas consequências que advêm pela qualificação da insolvência como culposa. À frente também iremos falar um bocadinho acerca deste critério. Depois, no número 3 do artigo 186, deixa-me aqui, a lei dispõe também de duas presunções, estas ilidíveis, e não se presume automaticamente a insolvência como culposa, mas o que cria é a presunção da culpa grave. Não dispensa o tribunal, o juiz, na decisão, de apreciar os demais critérios daquele critério geral que nós acabamos de ver há pouco. E são elas o dever de requerer a declaração de insolvência e a obrigação de elaborar as contas anuais no prazo legal, submetê-las à devida fiscalização ou de as depositar na conservatória do registro comercial. Faço aqui um parênteses para chamar a atenção para o prazo de apresentação à insolvência.
nem sempre é claro, mas nos termos do disposto no artigo 18 do CIR, o prazo para a apresentação à insolvência é de 30 dias, após a data de conhecimento da insolvência ou da data em que o gestor devesse conhecer esta situação de insolvência. E também aqui se faz uma presunção e que também é inelidível, que é o devedor, de alguma forma, deveria conhecer, ou presume-se que conhecesse a situação de insolvência, decorridos 3 meses, sobre o incumprimento generalizado de obrigações de algum tipo dos referidos na linha G do número 1 do artigo 20 do CIR. Exemplo, dívidas tributárias, segurança social, dívidas emergentes de relações laborais, de rendas ou outras responsabilidades decorrentes de contratos com financeiras. Portanto, são estas as situações tipo que sustentam, a maior parte das vezes, as decisões de qualificação. Não é muito comum ver situações não tipificadas que sejam qualificadas ou que sustentem a qualificação apenas pelo critério geral, mas também estas situações, estas presunções que aqui estão, penso que quase que abarcam tudo aquilo que é um conjunto de comportamentos que qualquer um de nós tem que reconhecer que têm sido praticados pelo gestor e pelos administradores, há um contributo decisivo para a situação da insolvência. Portanto, não criam grandes dúvidas neste âmbito e por isso é que a lei também dispensa depois aqui uma atividade instrutória, probatória, para além daquilo que é provar estes critérios. E, portanto, leva-nos já à pergunta final, que é quais as consequências da qualificação da insolvência como culposa. Desde logo, gera responsabilidades financeiras para o gestor de facto e de direito da sociedade, que é esta que aqui mais nos importa. Responsabilidade financeira dos gestores, que bem detalhada no Código de Insolvência, nomeadamente no artigo 189 do CIR, que aí determina-se o tipo e a amplitude destas consequências. Uma delas é a responsabilidade pessoal pelas dívidas. E eles, os gestores, os administradores, podem ser responsabilizados por parte ou por todas as dívidas da sociedade insolvente. Isso significa, como é bom compreender, que os bens pessoais do gestor podem ser utilizados para pagar também as dívidas da empresa. Esta consequência, apesar de ser qualificada na lei como uma obrigação de indemnização, aqui eu vou fazer aqui o parênteses só para fazer esta chamada de atenção. Isto é uma visão muito particular, é minha. Tenho feito alguma investigação naquilo que é o Instituto da Responsabilidade Civil e, portanto, por isso é que quero partilhar com vocês aquilo que é a minha visão, mas só me vincula a mim e a mais ninguém. A lei qualifica como indemnização, mas aquilo que eu analiso verdadeiramente é que isto é uma sanção, porque não tem minimamente aquilo que é as características necessárias da constituição da obrigação indemnizatória como veremos. Porque a consequência de assumir a responsabilidade pelo pagamento das dívidas da empresa, como diria, não assenta numa relação tradicional de verificação dos pressupostos da constituição da obrigação, não é? Nomeadamente, e aqui essencialmente, o nexo de causalidade e a culpa. Porque, nomeadamente aquela que resulta do artigo 189, ela não pressupõe qualquer operação de verificação se há nexo de causalidade entre o comportamento e o valor do dano. E nós já, com certeza, já analisamos todos várias sentenças de condenação e verificamos a maior parte das vezes, que não é feita a graduação. Condena a pagar o valor dos créditos não satisfeitos. E não há aqui a avaliação de se o gestor
ou o comportamento do gestor contribuiu para todo aquele dano, ou se vários gestores que sejam afetados têm contribuições diferentes também nesse dano, nada disso é feito e a maior parte dos juízes condenam pelo passivo. Mas vamos aqui apelar a um exemplo para ser mais fácil até de compreender o que eu estou a tentar dizer. Um gestor incauto, 3 ou 4 dias antes de se apresentar à insolvência, vende o único bem que a empresa tinha, um veículo, e vende por 10 mil euros. E o dinheiro não aparece nas contas da sociedade. Portanto, este comportamento concreto deste gestor provocou um dano de 10 mil euros. Nem agravou mais, nem agravou menos a situação de insolvência, para além dos 10 mil euros. Mas pode suceder que, no âmbito da qualificação, se a empresa tiver um passivo de 90, 100, 150 ou 200 mil, ele se veja responsabilizado pelo pagamento de todo o passivo. Por isso é que eu digo, não há aqui, apesar da lei qualificar esta condenação como indemnização, eu entendo que não há indemnização, isto é uma verdadeira sanção, uma punição, e por isso eu tenho andado a ler e a estudar melhor, tentar informar melhor esta ideia embrionária, porque acredito que por esta via e se isto tiver algum pingo de adesão àquilo que é a doutrina jurídica, pode inclusive suceder aqui alguma inconstitucionalidade. Mas, como disse, é uma opinião muito própria, ainda também numa fase embrionária de um estudo, de uma investigação que estou a fazer, mas parece-me que não é descabida de todo, pelo menos. E esta é, digamos assim, o efeito mais gravoso que os gestores têm naquilo que é a sua condição pessoal de uma qualificação de insolvência. Depois temos as outras, que essas, pronto, é a inibição para a administração de empresas e a perda de direitos relativamente à sociedade insolvente. Estes não criam grandes dúvidas, apesar de nós também a experiência nos dizer que a realidade não há ainda um controle efetivo sobre estas condenações e há muitas pessoas com condenações destas a praticar atos de gestão. Pronto, só às vezes é que são apanhadas no crime de desobediência. Portanto, o efeito útil também é ainda pouco. Nesta medida, as consequências são estas: a responsabilidade pessoal pelas dívidas, a inibição e também a perda de direitos. No que toca à responsabilidade adveniente do incidente de qualificação, é isto que tinha para partilhar com vós. Isto é apenas uma parte, como eu disse, da responsabilidade potencial dos gestores e dos administradores. Espero que tenha sido útil os poucos ensinamentos e experiências que aqui vim trazer. Como disse, não sou um professor de Direito, nem é esse o objetivo. De qualquer das formas, depois alguma dúvida que possamos discutir e que eu saiba responder durante as perguntas e respostas, também cá estarei. Portanto, obrigado pela vossa atenção. Também fico aqui os meus contactos para depois alguma necessidade podermos trocar algumas impressões. Obrigado. Muito obrigada, Dr. Francisco, foi ótimo, foi super interessante, foi muito prático, agradeço-lhe muito. Acho que vamos ter a oportunidade para continuar esta conversa depois na parte das questões. Vou passar então a palavra ao Dr. Ângelo, estamos só aqui a tratar de compartilhar a nova tela. Então, o Dr. Ângelo, eu penso que já, se não todos, quase todos conhecerão, nem que seja aqui por estes webinars que já fomos fazendo. O Dr. Ângelo é formador, consultor de empresas, é administrador judicial, ainda do tempo do SPEREV, portanto, quando era liquidatário. É também mediador de recuperação de empresas e é árbitro da CAD e também perito judicial. Tem uma pós-graduação em recuperação preventiva e sustentabilidade de empresas,
outra pós-graduação em Fiscalidade e uma outra em Gestão Empresarial. Uma licenciatura em Gestão de Empresas e a primeira e mais antiga é o Bacharelato em Contabilidade e Administração. Portanto, é o administrador judicial da SAI, que vos apresentei ao início. É ele que lidera a nossa equipa, e muito bem. Doutor Ângelo, passo-lhe a palavra e obrigada. Ora, então, muito bom dia. Não sei se estou a ser ouvido. Penso que sim. Tudo Ok. ok. Muito bem. Estão a ver a minha tela? Estamos a ver a tela, mas se puder colocar em modo de apresentação, se calhar é melhor, em baixo. Muito bem. Ok. Então, só um bocadinho, peço desculpa. Isto quando se trabalha com vários ecrãs tem esta dificuldade. Ora, só um bocadinho, peço desculpa. Agora estão a ver, não é? Ou não? Está Ainda igual. não? Não está igual. Ora, Já está, perfeito. ok. Muito obrigado. Antes de mais, então, os meus cumprimentos Não, agora parou a partilha da tela, doutor. Agora só o vemos assim. Mas esperem aí. Já Ok, está? compartilhamento. E agora no cantinho inferior direito, modo de apresentação só. Ok. Também já está? Ainda não. Mas pode avançar assim. Peço desculpa. Aqui. Agora sim. Tá? Ok, tá. Ok. Obrigado. Ehm, Antes de mais, agradecer a excelente apresentação que o Dr. Francisco Ramos fez e dizer que é com muito agrado que ouvimos vários oradores nos nossos webinars e que têm esta perspectiva, que é uma perspectiva diria, de longo alcance. O que é que eu quero dizer com isto? É olharmos para as coisas numa perspectiva que não se cinja só e apenas àquilo que muitas das vezes é a letra da lei. O que é que eu entendo? Entendo que muitas das vezes aquilo que se espera desta partilha de informação, desta partilha de experiência, é que possamos ir junto de cada um de vós e daqueles que um dia possam vir a aceder a esta apresentação, partilhar aquilo que na prática e que no terreno sentimos. E é um bocadinho isso também que eu venho aqui fazer. É, no fundo, fazer com que tenhamos a possibilidade de fazer uma partilha das várias experiências que acabamos por utilizar no nosso dia a dia. Eu acho que não estou a conseguir passar o slide. Está Não, ainda no doutor, ainda mesmo, está não no está? início. Quer que faça eu a partilha? Se não se importa, porque eu devo estar aqui com algum bloqueiozito no meu ecrã. Ok. E se me permitirem fazer isso, preferia. Deixa-me só então colocar o meu. Ok. Acho que tem que parar a sua partilha. Ok, já fiz, exatamente, era isso. Ok, obrigado. Então, vou-vos falar daquilo que é a perspectiva do AJ, lembrar, diria, como ponto de ligação, as últimas palavras do Dr. Francisco Ramos, que era a responsabilidade que tinha. Podemos ir avançando, por favor. A responsabilidade que os gerentes, que os administradores, que todas estas pessoas têm
relativamente a poderem vir um dia ser culpabilizadas e a terem implicações, quer em termos jurídicos, legais, quer em termos financeiros, de poderem vir a ser responsabilizados pelo pagamento das dívidas que causaram. A minha intervenção vai ser um bocadinho, não só no sentido prático do enquadramento e das várias considerações que vou fazer, mas também tentar que não se chegue a esta vertente final, que é a consequência daquilo que podem ser as responsabilidades e aquilo que podem ser os problemas que depois advêm para as pessoas que estiveram a gerir, ou que foram administradores ou gerentes, ou mesmo até apenas e só sócios. E quando digo apenas e só sócios, é porque muitas das vezes o facto da omissão e de não se cumprirem algumas obrigações também podem vir a ter essa responsabilidade. Daí o facto, e muito bem relevado pelo Dr. Francisco Ramos, sobre os gerentes de facto de direito, e há que terem atenção a esta situação. Começo por vos dizer que as falências fazem triplicar os impostos incobráveis. É uma notícia de há dias, diria de há 3 dias, do Jornal de Notícias, e isto, estamos outra vez a voltar ao tempo, relativamente a estas dificuldades de cobranças, aos tempos das troicas. E é um bocadinho aí que vos vou passar a falar em 3 ou 4, em meia dúzia de considerações que nos trazem este contexto. Nós ainda estamos, em termos legais, com a Lei 1A de 2020, que suspendeu a apresentação à insolvência, e estas considerações foi o contexto que nos trouxe a 24, o que significa que hoje estamos a trazer ainda essas mesmas consequências. Como não era obrigatório, muitas empresas deixaram-se arrastar. E eu muitas das vezes digo que é o código CIR, na insolvência, no PER ou no PAP. O PAP é o Plano Especial de Acordo de Pagamentos, é o equivalente ao PER, mas para os particulares. Este quadro estigma, que é uma campânula que no fundo serve para colocar em cima dos particulares e das empresas, para que não sejam atacadas com execuções, como já foi explicado, para que possam ter um tempo, um momento zero de refazerem as suas contas, de repensarem os seus negócios, se estão ou não numa insolvência iminente ou provável. Esta mesma responsabilidade, nós tivemos vários institutos e várias instituições que nos têm tentado ajudar no tecido empresarial, mas que muitas das vezes não são propriamente bem compreendidas. Uma delas é o MAP, que é o Mecanismo de Alerta Precoce, mecanismo disponibilizado pelo IAPMEI, que eu tenho a convicção de que muitas empresas preencheram esse mesmo MAP, mas depois em baixo pedia, ou ao fim pedia, a validação de um NIF, de uma identificação, e na maior parte dos casos as pessoas saíram desse fecheiro, e esse fecheiro era-lhes importante. Porquê? Porque se calhar a contabilidade, porque se calhar as pessoas que os acompanham podem não os ter alertado, ou mesmo alertado os sócios e os gerentes, não estarem cientes das responsabilidades e cientes daquilo que seriam os seus rácios, os seus indicadores, e por isso muitas das vezes, diria que quase sempre e tipicamente português, as empresas apresentam-se muitíssimo tarde a estes instrumentos de recuperação. Nós não temos que ir diretos para um processo de insolvência, nós podemos e devemos começar num processo, no que diz respeito às empresas, num processo especial de revitalização, aquilo que vulgarmente chamamos de um PER. E lembrando, uma vez mais, de que é o CIR provavelmente o único que derroga o Código de Trabalho. O que é que eu quero dizer com isto? Como nós sabemos, não há nenhum empresário em Portugal que tenha 50 funcionários quando só precisa de 45. Pode ter ali 5 funcionários que estão a mais, que estão desadequados em termos de conhecimentos, as suas soft skills já não existem, trazem muita negatividade às vezes para as empresas, mas a empresa não tem nem dinheiro para indemnizar, nem dinheiro para cessar os seus contratos, e depois tem um outro problema, é que também não pode cessar os contratos sob pena de que amanhã, mais à frente, mesmo que queira reestruturar o seu quadro pessoal, vai ter um problema de um suposto despedimento coletivo, vai ter um problema de cotas que não cumpriu, de funções que extinguiu, que depois a seguir já não as pode preencher exatamente por essas cotas. Há aqui um conjunto de coisas que deve-se ter em atenção, e esse é o facto de que muitas das vezes as empresas não vão extinguir postos de trabalho por esse facto. Ora, o PER, já há muito tempo, e não se aplica só o benefício para o trabalhador
do Fundo de Garantia Salarial e o Fundo de Desemprego, quando se extinguem postos de trabalho, também no âmbito do PER, eu posso inclusive, dando aqui um exemplo prático, eu posso estar numa empresa que tenha a necessidade de extinguir 5 postos de trabalho, conforme disse, por eles estarem desadequados, e poder ao mesmo tempo constituir ou ir buscar ao mercado de trabalho 7 ou 8 pessoas. Isto pode ser feito em simultâneo. E pode ser feito em simultâneo exatamente porque o PER prevê isto e permite isto, e ao permitir isto, prevê e ajuda as empresas no terreno a poderem se ajustarem àquilo que são as novas realidades e àquilo que é o que o mercado lhes pede. O dever de apresentação versus o parecer de qualificação da insolvência, como muitíssimo bem falou o Dr. Francisco Ramos, e eu não me vou deter aqui, vou só apenas alertar para o facto de que se eu estiver numa circunstância em que, sabendo que estou com dificuldades, em que sabendo que pode um dia vir a acontecer, e já passaram os 30 dias, e já passaram os 90 dias, e já passaram os 180 dias do artigo 20, que também foi citado, que de forma reiterada eu estou a incumprir, e eu, se apresentar-me a um PER, provavelmente corro ou tenho a probabilidade muito alta de não vir a ser implicado num processo de insolvência culposa. Porquê? Porque eu estive, apesar de tudo, a tentar todas as condições, mas cheguei a uma altura e, junto dos meus credores, eu disse-lhes: eu não sou capaz sozinho e preciso da vossa ajuda. E é este também o que é importante que as empresas tenham. Hoje, e ao contrário de que se calhar há 10 anos, no tempo da Troika, em que nós tínhamos o estigma de um processo de insolvência, o estigma de um PER, era um rótulo, era um carimbo que as empresas levavam de que estão falidas, é para fechar. Hoje já temos um conjunto de grandes empresas, dando aqui 2 ou 3 exemplos, não só clubes de futebol que recorrem ao PER, não só os ginásios Olmos que recorrem ao PER, portanto, há um conjunto de empresas que, percebendo a atual situação em que as empresas se encontram e o contexto socioeconómico que o país e o mundo se encontram, têm a noção de que é o momento para avançarem para estas reestruturações. Já não é necessário falar da inflação, da crise energética, dos conflitos geopolíticos, das dificuldades que ainda temos em algumas cadeias de abastecimento, da falta de mão de obra que existe. Recordar-vos que ainda hoje nas nanos, médias e pequenas e médias empresas, que são cerca de 99% do tecido empresarial em português, nós temos 27% destas empresas que têm os capitais próprios negativos, ou seja, não cumprem o artigo 35 do Código das Sociedades Comerciais. Empresas públicas têm aí vários exemplos, empresas privadas são muitas as que não cumprem, são quase 1/3 deste tecido empresarial, com responsabilidades que podem advir mais à frente por causa de os gerentes não tomarem a decisão de se apresentarem a um processo que ajude a sua reestruturação, que ajude a sua revitalização. A questão das moratórias, como quem está no mundo do trabalho sabe, hoje começa a haver muita dificuldade para as empresas em cumprirem os seus serviços de dívidas junto da banca, pelo facto de que foram financiados, foram ajudados com linhas Covid em que as Euribor estavam com taxas negativas e, portanto, pagavam um valor residual, que era o spread. Com o aumento das taxas, aquilo que nós verificamos é que hoje temos taxas Euribor a rondar 3,5%, 4% nas várias maturidades, e os spreads também foram aumentando, e aquilo que se constata é que as empresas, o empresário, não tem capacidade de fazer o serviço de dívida junto da própria banca e, portanto, precisa de fazer o quê? Consolidar os respectivos créditos, precisa de, para além de consolidar esses mesmos créditos, precisa de os reestruturar e os distender no tempo, de forma a que a sua empresa possa sobreviver. Já se constatam no mundo do trabalho, no terreno, que começam a haver atrasos nos pagamentos de impostos e de contribuições, sejam para a AT, sejam para a Segurança Social, já há salários em atraso, há atrasos dos pagamentos aos fornecedores e há muitos setores que estão com uma crise que é publicitada todos os dias. O têxtil e o calçado
Marinha Grande, os moldes e as injeções de plásticos, são empresas, são setores que estão com imensas dificuldades. Gostava aqui de fazer um parênteses e recordar que aquilo que está a acontecer comparado com a Troika parece que é igual, mas há uma diferença de contexto que é muito diferente. Enquanto que no tempo que Portugal teve a intervenção da Troika, só nós que estávamos a sofrer de uma crise das moedas soberanas, os outros mais ou menos tiveram a mesma crise, mas aguentaram-se porque as suas contas estavam estabilizadas, as nossas não estávamos e tivemos que ter a intervenção porque, como sabem, Portugal nessa altura teve quase a financiar-se a 8%, o que era uma taxa de uma brutalidade incomportável. O que é que aconteceu? Não foi tão grave a situação relativamente à balança comercial e à balança de transações para com o exterior, porque nessa altura as nossas maiores empresas exportadoras exportavam e continuavam a exportar para países que não estavam em crise. Ora, hoje, todos nós estamos a sofrer ainda as consequências do Covid e o facto das empresas terem que parar e não terem carteira de encomendas porque todo o mundo, de uma forma generalizada, estão com dificuldades. Como vou mostrar-vos no slide a seguir, eu acompanho desde 2020 com muita atenção as previsões desta Allianz Trade e que tem sistematicamente indicado previsões e quando analisamos com os números reais, infelizmente as previsões têm sido concretizadas, mas algumas por escassez e não por excesso. Se verificarem os valores reais para Portugal, França, Alemanha e Reino Unido, eu só fui buscar este estudo, um estudo quase a todas as economias mundiais. Se verificarem, os valores são assustadores. As previsões para 2023, Portugal 20, França 29, 17 para a Alemanha e 10 para o Reino Unido, os reais só em Portugal é que escaparam dos 20 para os 17. Mas porquê? Porque se verificarmos em contraponto com o resto dos 3 países que aqui vos mostro, porque nós, portugueses, temos a velha tendência errada de nos apresentarmos muito tarde, de irmos arrastando, de ir prolongando um calvário que é, na maior parte dos casos, diários e de dificuldades, não só para a empresa, mas para todas aquelas stakeholders que depois se relacionam com a empresa que está em dificuldades. As previsões para 24, como também estão a verificar, não são propriamente animadoras. Qual é o nosso problema nesta altura? Têxtil, calçado, moldes, indústria de injeção de plásticos e as restantes. É que os mercados por onde as nossas empresas exportavam, também eles estão com imensas dificuldades. No slide seguinte, trago-vos aqui um resumo a junho e acumulado a junho, quer de 23, quer de 24, daquilo que todos nós hoje ouvimos diariamente nas várias notícias. Os nascimentos das empresas estão a baixar consideravelmente, portanto significa que não tem havido a compensação do aumento que é considerável do percentual relativamente aos processos de insolvência, não tem sido acompanhado com os nascimentos. Momentos houve na economia portuguesa que estes 2 números quase que andavam em paralelo. Portanto, o que significaria que o mercado estava a expurgar empresas menos boas e estaria a criar o empreendedorismo, traria para o mercado outras empresas que as podiam substituir. Nesta altura, como nós sabemos, não é isso que está a acontecer. Como também sabemos, não trago esse dado, mas também é conhecido de todos, a taxa de desemprego está ainda que mitigada, mas está a aumentar, o que também é, de alguma forma, contraditório com aquilo que acontece habitualmente nesta altura do ano, com o que se passa com o nosso principal fator de receita, que é o respectivo turismo. A seguir trago-vos dois slides que têm a ver com isto que acabei de vos dizer, quer o aumento dos números de insolvências, estes são dados à data de junho de 24, quer comparados com o mesmo mês, em que o aumento de 11%, quer na variação acumulada, que esse aumento é de 18%, e os vários setores, e no slide seguinte trago-vos a questão que vos falava das constituições das empresas, que têm também diminuído de forma considerável. No slide seguinte,
Falo-vos aqui, vou-me deter um bocadinho para digamos, concluir a minha apresentação ou a minha partilha, dizer-vos aquilo que considero importante termos presente enquanto gerentes, gestores, responsáveis pelas empresas, que são as recomendações relativamente àquilo que são o ativo, passivos, capitais próprios, e estas recomendações têm a ver com o balanço. Falei-vos há bocadinho da questão do quadro do pessoal e de todos os outros custos inerentes e que estão a ser aumentados por causa das taxas de inflação, das taxas de juros e todos os restantes itens que compõem esses custos. Vou-me deter sobre a questão do ativo. Do balanço, perdão. Relativamente ao ativo, muitas das vezes aquilo que nós verificamos quando pegamos numa empresa é que vamos olhar para as suas contas e elas, infelizmente, não transparecem a realidade da sua situação económica ou financeira. Os ativos tangíveis ou os intangíveis, aquilo que antigamente se chamava de imobilizado, provavelmente será a única coisa que nas contas podem estar corretos. Porquê? Porque está lá efetivamente a máquina, está lá o carro, está lá provavelmente o imóvel da fábrica, do escritório. Na maior parte das empresas, nos últimos tempos, com o Covid, como sabem, muitas empresas tiveram que fazer leasebacks, ou seja, entregaram os seus imóveis para se financiar e terem fundo de maneio, e portanto perderam até esses imóveis, esses bens. Muitas das vezes os inventários ou os estoques estão completamente adulterados. Não é a primeira vez que encontramos empresas que nos dizem que têm 300.000 euros de estoques e quando os contamos se calhar não chegam a 3.000, portanto é só uma diferença de 2 zeros, mas que tem impacto nas contas e que tem relevância nas contas. Muitas das vezes estes são valores que são transpostos de ano para ano porque é preciso muitas das vezes maquilhar as contas para se ter algum financiamento bancário. Muitas das vezes, ao nível dos saldos de clientes, constatamos que constam saldos em aberto de empresas que já faliram, que já fecharam, e, portanto, esses saldos já deveriam ter desaparecido do ativo da empresa, do balanço da empresa. Muitas das vezes verificamos que há saldos altíssimos de caixas, que o valor contabilístico não corresponde ao valor numérico, portanto, contado fisicamente não existem estes valores. Muitas das vezes também constatamos que as empresas têm saldos adulterados ao nível dos seus depósitos em bancos, porque não fazem reconciliações bancárias e, portanto, detendo-nos no ativo da empresa, verificamos que podem haver várias rúbricas desse mesmo ativo que estão desfasados da realidade, não estão atualizados e não estão corretos. Já no que diz respeito à parte do passivo, no médio e longo prazo estão lá contabilizados os financiamentos bancários, os leasings, os rentings, e, portanto, estes valores habitualmente no passivo estão corretos no que diz respeito àqueles que estão mensuráveis e que estão contabilizáveis e não estão muitas das vezes lá previstos aqueles que não são mensuráveis ao nível do passivo. Estou a falar concretamente, porque não está e não tem que estar no passivo, quando os sócios, quando os gerentes dão garantias muitas das vezes pessoais e dão os seus avais e, portanto, essas responsabilidades não estão vertidas, não estão visíveis no passivo da empresa. Fornecedores, Estado, banca e outros é o motivo pelo qual eu entendo que as empresas rapidamente devem vir a um processo de revitalização on pair. Porquê? Porque no que diz respeito aos fornecedores, muitas das vezes e de forma reiterada, começamos a atrasar os pagamentos aos mesmos. Relativamente ao Estado, Segurança Social e Finanças, já tem as empresas que nos chegam às mãos, muitas das vezes, N de processos de plano prestacionais. Ora, o plano prestacional foi pensado numa perspectiva pontual. Quando eu pego numa empresa que já tem 10, 15, 20 planos prestacionais, o que é que está a acontecer? Aquilo que era a ideia de distribuir ao longo do tempo por valores mais baixos para ser possível e execuível o seu pagamento, quando eu junto todo este número de planos prestacionais, eu continuo a ter um montante de pagar de imediato que são astronómicos. Ora, se eu for ao pair, eu consigo consolidar esta dívida com o Estado e posso provavelmente ter a possibilidade de não ter vários planos prestacionais, mas um único, que pode ir de 36 a 150 prestações, de acordo com os mínimos que a Lei Geral Tributária impõe.
Relativamente aos bancos, conforme disse há bocadinho, muitas das vezes também as várias prestações que vão sendo exigidas, eu consigo fazer a consolidação desses mesmos passivos e consigo estender no tempo. Se eu corrijo o ativo, que está errado e, portanto, diminui este meu ativo. Se o passivo é correto e, às vezes, é aumentado pelas responsabilidades que não estão vertidas nos balanços, o que é que fica a sobrar desta nossa equação? Como todos nós sabemos, o ativo é igual ao passivo mais os capitais próprios. Significa aquilo que eu vos dizia há bocado. É que os capitais próprios começam a ficar negativos, não se cumpre o artigo 35 do Código das Sociedades Comerciais e, portanto, entra-se naquilo que vulgarmente se chama falência técnica. E é isto que se deve evitar e é isto que deve estar no nosso horizonte, de forma a que no futuro próximo não estejam os sócios e os gerentes a abraços com uma situação de uma insolvência culposa, com todas as limitações e todas as consequências que o Dr. Francisco Ramos comentou. Estou disponível também para, naturalmente, as perguntas que me queiram colocar ou observações relativamente à nossa apresentação. Obrigada, doutora Ângela. Não temos ainda nenhuma questão. Não sei se alguém quer aproveitar o momento para colocar a questão em direto. Não sei se querem acrescentar alguma coisa à vossa apresentação. Vamos dar um bocadinho só para ver se alguém coloca alguma questão. Enquanto alguém pensa alguma dúvida ou algum pedido de esclarecimento ou até uma opinião, eu sinalizaria aqui portanto, um apontamento, uma reflexão que foi partilhada pelo Dr. Ângelo, que é muito importante e que nós, e eu falo pela minha experiência, que quando equacionamos precisamente um PER ou um plano de insolvência, única e exclusivamente para reestruturar recursos humanos, é algo impensável, ou era impensável inicialmente. Ninguém equacionava ir para um PER ou para uma insolvência quando a preocupação é recursos humanos. Mas é outra daqueles conceitos que nós começamos a deixar para trás e começamos a ter aqui uma interpretação mais vanguardista, digamos assim, e equacionar efetivamente a possibilidade de PERs ou planos de insolvência, precisamente quando o problema é recursos humanos. Portanto, foi uma das observações que notei e que efetivamente também começamos a equacionar, especialmente nesta questão da evolução tecnológica da indústria e digamos, do processo industrial ou económico, não é? Que deixa, infelizmente, muitos recursos humanos inadaptados àquilo que é o novo conceito da empresa, à nova forma de operar, mas que são um encargo muito forte e difícil de as empresas se verem libertas. E o PER, efetivamente, ou o plano de insolvência, mas aqui seria mais a nível de PER, é efetivamente uma ferramenta útil para o fazer. Continuamos sempre a ter aquela dificuldade que o doutor também falou, que é os empresários ainda acham que um PER ou insolvência é uma manifestação de alguma incapacidade de gestão. E nós temos que combater isto porque é precisamente o contrário. É identificar no momento certo e utilizar a ferramenta mais adequada ao objetivo. Eu reforçava exatamente este facto e se mais nenhuma ideia, mas foram aqui muitas lançadas e muitos pontos foram tocados, mas eu relevava como resumo desta nosso webinar de que efetivamente o CIR, vou tirar o processo de insolvência que ainda tem uma certa carga negativa, mas vou dizer o CIR hoje e numa perspectiva da sua utilização prática e efetiva no terreno, o PER e o PAP. Eu não falei do PAP, mas só para que se fique um bocadinho com esta ideia.
Se o empresário tem dificuldades, e não é preciso voltar a nenhum slide atrás, porque todos nós sentimos hoje essa dificuldade. Se um particular tem dificuldade, aquilo que tem que estar no subconsciente de cada um é: se eu quero reestruturar a minha dívida e se eu quero ao mesmo tempo manter o meu património, seja a empresa, seja o património pessoal, eu devo de ir a um PER ou devo de ir a um PAP. Porquê? Porque é possibilidade. Dou um exemplo muito comezinho, mas que se calhar já todos nós ouvimos, que é chegarem aos nossos escritórios e dizer: mas eu não posso ir ao banco A negociar e depois ir ao banco B e depois falar com o meu fornecedor que eu dou a cara porque ele vai perceber e depois falar, ir ao senhor das finanças. Eu não posso fazer isto. Pode, pode. Não há dúvidas quanto a isto. Bancos. Eu vou falar ao meu gestor de conta e o meu gestor de conta vai dizer: epá, você tem cumprido, faça lá um esforço, continue, não vale a pena reestruturar nada. Só que, entretanto, as pessoas, quer ao nível da empresa, quer ao nível particular, estão a fazer um esforço herculeano que já não conseguem. Quando alguém tinha uma prestação da habitação que pagava 300 euros e de um momento para o outro vê que isto vai quase para o triplo, não pode reduzir os 600 euros que venha mais na refeição ou noutras coisas, porque o dinheiro, o fim do mês, não estica. E, portanto, o que é que deve fazer? Deve ir ao PAP, dizer exatamente isto: eu tenho X de rendimento e preciso X para a alimentação, preciso X para ir para o trabalho e vir, seja de transporte, seja em carro próprio, e sobra-me Z. E eu quero dividir este Z por 3 ou 4 pagamentos que tenho que fazer, seja da casa, seja do carro, seja de outro qualquer compromisso. E eu quero ser alguém sério, mas não é só dizer, quero também demonstrá-lo. E, portanto, eu nesta altura da minha vida não tenho 500 euros para pagar prestações, só tenho 250. Tenho que ajustar. O que ficar a faltar ou fica para um valor residual ou fica estendido no tempo e há de chegar a uma altura em que eu tenho a possibilidade de pagar mais. E aí ajusto também. E nas empresas é rigorosamente a mesma coisa. Não se resolve, por exemplo, ao nível do Estado com as empresas, fazendo todos os meses um plano prestacional em que eu pago a prestação, tenho depois a seguir as guias para pagamento, mas eu depois vou juntando. Não é nenhum exagero. Nós encontramos empresas, aparecem-nos empresas que têm 10, 15, 20 planos prestacionais. Quer dizer, por muito pouco que seja em cada plano, é uma pipa de massa a pagar todos os meses. Não faz sentido. A questão dos recursos humanos, já julgo que já estão mais do que falados. O CIR, o PER e o PAP é, sem dúvida alguma, um instrumento de gestão, quer ao nível das empresas, quer ao nível da gestão da vida particular de cada uma das pessoas. E isto tem uma diferença colossal. Bancos. Eu não consigo negociar com o meu gestor de conta. Quando eu entro num processo deste, já não é com o gestor de conta que eu vou falar. Eu já vou falar com o Departamento de Recuperações e de Reestruturações. Os objetivos do balcão são diferentes dos objetivos do Departamento de Reestruturação e Recuperação. Pensem nesta situação. E isto tem que levar as empresas efetivamente a olharem, a reestruturarem-se, a mudar o mindset e a dizer o que é essencial na empresa e como é que eu posso manter e não pôr em perigo, inclusive, quer questões particulares, quer património particular, porque depois pode ver executado não só esse património particular, como também os seus próprios avais, como é óbvio. Ora, Obrigada. muito bom dia. João Não Marino, sei, sim, esteja à vontade. não sei se posso fazer uma intervenção. Sim, esteja à vontade. Estão a ouvir? Eu também sou administrador de insolvência. Estou a ver este webinar aqui da Albânia, onde neste momento me encontro, período de férias. De maneira que penso que estou a chegar em boas condições. Boas, muito boas. Muito boas condições. Dada a minha formação também como contabilista, que no tempo em que tirei era curso de perito de contabilista, e a minha formação em economia e em gestão de empresas e também em ciências da educação, já exerço a atividade como
como administrador judicial há alguns anos. Mas gostaria também, e para ser rápido, de poder ouvir, especialmente de especialistas, e o doutor Ângelo Dias também é um especialista nesta matéria, sobre a questão do PER, do PEAP, do PAP, que por vezes nós, como administradores de insolvência, e eu falo no meu caso, às vezes temos mais dificuldades e mais dúvidas relativamente a estes instrumentos. Portanto, se futuramente pudesse haver um webinar sobre estas situações do PER, PEAP, PAP, eu achava que seria muito útil para mim e para muita gente, com certeza. Era só esta sugestão. Muito obrigado. Obrigado, colega. Obrigada, está anotada a sugestão. Vamos tratar do agendamento. Muito obrigado. Obrigada, Dr. João. Pronto, não temos mais nenhuma questão registada. Se mais alguém quiser intervir, acho que temos aqui uma possibilidade de intervenção. Sim, Dr. Marco? Bom dia, não sei se me estão a ouvir. Sim, perfeitamente. Bom dia. Bom dia, antes de mais agradeço até o webinar e nomeadamente o Dr. Ângelo Dias, que eu já o conheço há alguns anos e temos até alguns processos em comum pendentes de resolução. Agora, eu queria-vos colocar aqui uma questão que eu não sei se será mais para o Dr. Francisco ou mais para o Dr. Ângelo, que tem a ver com a conjugação das consequências do incidente de qualificação de insolvência na esfera jurídica ou patrimonial do gerente ou administrador da empresa, que perante a situação prática, que acho que é mais fácil as consequências do mesmo, e coloco-lhes o problema. Imaginemos, tal como o Dr. Francisco Ramos já salientou hoje, que temos uma condenação na afetação como culposa no âmbito de um incidente de qualificação. E o gerente é afetado e é condenado, embora o critério não é unânime a nível das decisões dos tribunais, ou seja, há juízes que entendem que é tendendo ao valor que foi arrecadado pela liquidação, é considerado um valor percentual. Há quem entenda que é quase uma equiparação à figura da reversão a nível de dívidas tributárias e condena a indemnizar a integralidade do valor, fixando o critério pelos créditos não satisfeitos. O meu problema não está aí. O meu problema é que também o senso comum diz-nos, normalmente, a queda da empresa leva à insolvência pessoal do gerente ou administrador da mesma. Sabemos isso. E muitas vezes é prévia a insolvência pessoal à condenação na afetação. A minha questão é que coloca-se o seguinte: se em 2020, por exemplo, o gerente tivesse apresentado à insolvência e tiver solicitado e for deferido o pedido de exoneração do passivo restante, e passado um ano ele é condenado a indemnizar os credores da sociedade pelos créditos não satisfeitos, a minha questão é como é que eu conjugo o deferimento da exoneração do passivo restante com a condenação como culposa na insolvência da sociedade? E coloco-vos isto porque eu já tive cenários destes e parece-me que se o processo de insolvência pessoal não tiver sido encerrado, eu terei que aguardar pelo encerramento do mesmo. Agora, por isso é que eu vos questiono, porque se um credor quiser executar essa decisão, porque também há quem entenda, nomeadamente o Dr. Sobral Martins, considera que a legitimidade ativa para executar essa decisão é unicamente e exclusivamente do administrador de insolvência. Não sei se o Dr. Ângelo Dias já alguma vez executou essas decisões, porque depois coloca-se o problema se o processo de insolvência da sociedade tivesse sido encerrado ou não, porque se tivesse sido encerrado, parece-me que o administrador de insolvência encerrou funções. A minha dúvida para vocês, para não complicar demasiadas questões, é como é que eu conjugo as duas decisões? Devo aguardar pelo encerramento da insolvência pessoal ou não pelo facto da indemnização ter sido constituída posterior à declaração de insolvência pessoal? E é só. Obrigado pela pergunta. Eu poderia dar aqui também algum contributo, porque efetivamente também posso dizer que tenho aqui algumas situações equivalentes. E qual é que é o problema
quando há esta situação de uma decisão de uma qualificação de insolvência culposa, com a condenação de pagamento de indemnização, o problema disto é que, independentemente do momento em que foi proposta a insolvência pessoal e até iniciado já o período da exoneração, é se esta obrigação cai ou não naquelas dívidas que não são objeto da exoneração, nomeadamente as tributárias, segurança social e obrigações decorrentes de ações do responsável civil ou de indenizações decorrentes da responsabilidade civil. Ora, que é aquilo que nós temos discutido, não é? Porque parece-me, numa primeira análise, que sem uma obrigação, sem uma indenização, tal qual ela é qualificada pela lei, então a exoneração não poderá abranger esta indemnização. Portanto, a exoneração nunca produzirá efeitos sobre ela e, portanto, nunca será uma limitação ao exercício do direito de crédito. Claro que, se for na pendência, à partida não poderá haver o processamento da ação, como não há pelas dívidas fiscais ou pelas dívidas tributárias. Mas, findo esse período, parece-me, não é? Mas eu gostaria que não fosse assim. Também estamos aqui a fazer, a realizar aqui estudos e ver opiniões sobre esta questão, porque também as temos aqui, e efetivamente parece-me que a decisão de exoneração não produz efeitos relativamente a estas decisões. Parece-me. Não sei se o Dr. Ângelo poderá ajudar melhor. Efetivamente, antes de mais, Dr. Marco, obrigado pela pergunta. Espero que a pendência não seja da minha culpa ou do meu escritório, mas sei a que se refere e às várias diligências que temos feito e que parece que às vezes as coisas não andam e efetivamente não são por culpa de alguns intervenientes. Então, fechando o parênteses e tentando responder. Eu não sou jurista portanto, vou dar aqui a minha opinião, vincula-me a mim e só a mim. Quando uma empresa aparece para um processo e depois degenera num processo de insolvência culposa, como o Dr. Francisco disse, o artigo 186 é clarinho, é inedível e parece-me que não há grandes dúvidas. Por isso é que convém, antes, muita montante, que os empresários não corram esse risco. Pronto, este é o primeiro aspecto. Segundo aspecto, temos todos a sensação de quem anda neste mundo das insolvências, de que quando vai uma empresa, se houver, por isso é que eu falei na parte dos passivos que não estão relevados no balanço, não é a primeira vez que eu estou numa reunião para tentar recuperar uma empresa e tenho alguém do lado da banca a dizer: nós se calhar até votamos uma carência, por exemplo, já me aconteceu várias vezes, mas não vamos acabar a reunião sem primeiro depois falarmos aqui com o sócio-gerente. E aquilo que eu me apercebo é: ok, votamos a carência, mas durante a carência o sócio-gerente pessoalmente vai fazer o favor de pagar. Ora, não é isto o âmbito, nem é este o pressuposto de um processo de opera, o processo de insolvência. Não é depois, por trás da cortina, se fazer uma coisa destas. Diga-se que eu estou a falar do banco, mas posso falar da segurança social ou das finanças. É rigorosamente a mesma coisa. Está-se a preparar as coisas para se escalonar a dívida e são muitas das vezes os gerentes notificados para irem lá e venha cá que precisamos falar consigo. Nós às vezes queremos falar com eles e ninguém nos atende, ninguém nos responde. Mas são eles que tomam a iniciativa de ligar aos gerentes: venha cá que precisa de assinar aqui um papel. E o papel que tem que assinar é, nem mais nem menos, a assolução da dívida a título pessoal. Nem esperam muitas das vezes pela questão da reversão. Portanto, o que é também surreal e aproveitam muitas das vezes o facto das pessoas desconhecerem a lei e os mecanismos que a lei lhes permite para fazerem situações destas. Colocada a questão, ou feito este enquadramento, a questão que coloca, se o processo da insolvência da empresa termina com uma condenação de que vai ter que ressarcir os credores
por ser culposa. E se em paralelo, ou quase que em paralelo, ou subsequente, muitas das vezes acontecem estas duas coisas, o gerente apresenta-se à insolvência particular, conforme o Dr. Francisco Ramos diz, e é meu entendimento também, e eu, da empresa, administrador da empresa, não posso fazer cumprir a decisão que, ainda que seja da empresa, vai cair na esfera do âmbito particular. Agora, se eu fosse administrador particular, terei inevitavelmente que fazer cumprir. Porquê? Porque essa decisão vai cair no particular e porque não fica exonerado. Isso eu não tenho dúvidas. A única dúvida que eu tenho, e vamos ao sentido prático, é: a empresa não tinha condições para pagar. Ele apresenta-se à insolvência e também não tem bens nenhuns, ou os que tinha vai ficar sem elas. Vamos executar, vamos receber o quê? Rigorosamente nada. Não falei nisso, mas falo habitualmente nestas sessões, que é uma outra questão que daria um webinar, que era a questão da indisponibilidade dos créditos públicos. Eu não quero pagar mais impostos e acho que toda a gente que o tem que pagar, empresas ou pessoal, tem que pagar os impostos. Agora, quando fazemos um plano de reestruturação de uma empresa, em que às vezes pedimos aos credores que percam ou que abdiquem de parte do capital, e o Estado não pode abdicar, o Estado não pode esquecer que há 9 anos alterou a lei, porque há 9 anos atrás os créditos públicos eram todos eles privilegiados, qualquer que fosse o prazo, e de há 9 anos para cá só os últimos 12 meses é que são. Eu não vejo Segurança Social, Finanças e agora os outros créditos públicos que começam a aparecer por causa dos CRENs, por causa dos PRRs, portanto, o Fundo de Turismo, agrogarantes, etc. Portanto, todos aqueles valores que a empresa teve e que são de fundos públicos, eu não vejo ninguém preocupado, mesmo verificando que reiteradamente se incumpre no pagamento dos impostos, que ninguém toma iniciativa. O artigo 32 do Código de CIR, que é das medidas cautelares, está lá para mim a resposta. Ou seja, a AT e a Segurança Social e os restantes créditos públicos podiam dizer: senhor juiz, de acordo com o 32, medida cautelar, meta aqui um AJP ou um AJ para vir gerir esta empresa, porque tenho aqui uma empresa que não paga impostos há 2, 3, 4, 5, 10 anos. E, portanto, isto não pode continuar a acontecer, como é evidente. Agora, concluindo, aquilo que eu sinto é que no efeito prático não há como resolver o assunto, não há como pagar, e a dificuldade que pode vir a ter-se é que eventualmente isto não tenha consequências, mas vai dar uma dor de cabeça, que é para os seus advogados, que é para os implicados nestas decisões. Doutor Marco, não sei se ficou esclarecido. Digamos, aqui é esclarecido, embora compreenda uma questão, tanto para o meu colega e como para o Dr. Ângelo Dias, que é: não é uma questão unânime a resolução deste tema. Certo, Então, certo. até porque, com toda a frontalidade posso dizer, eu já tive decisões judiciais para ambos os lados, e há quem entenda, e tenho, aliás, nem por coincidência eu recebi ontem, inclusivamente um acórdão, há quem entenda, que até posso-vos dizer, que se a indemnização for fixada posterior à declaração e não estou a falar posterior à declaração de insolvência pessoal e ao início da exoneração, temos aí um problema. Há quem entenda que temos que aguardar até a finalização da insolvência e da exoneração do passivo. Há quem entenda que uma indenização é fixada posterior à declaração de insolvência, que eu posso executar de imediato e não há qualquer suspensão. Ou seja, e também o Dr. Ângelo diz, embora não tenha pouco trabalho, muito pelo contrário, o Dr. Sobral Martins considera que a competência é exclusivamente sua, neste caso dos administradores de insolvência. E não me parece que o Dr. Ângelo Dias queira ter essa competência. Não, porque estamos a entrar num âmbito que é tentar executar uma ordem do tribunal, e não nos estamos a excluir a uma coisa dessas, quem somos nós, bem pelo contrário, mas é depois o sentido prático, como é que eu a concretizo. Essa é que é a minha dificuldade. Vou andar depois, como são os créditos públicos, não é? Costumamos dizer que
com reversão ou sem reversão, a dívida pública vai até o caixão, não é? Vou ser eu que vou depois ter que andar atrás da pessoa para verificar se lhe saiu Euromilhões e, portanto, pode pagar, ou se teve uma herança que pode pagar, ou se teve uma outra coisa qualquer, rendimentos acima do que lhe foi fixado e, portanto, pode fazer a execução dessa sentença. Parece-me que é um bocadinho estranho, mas é como diz o Dr. Ramos, isto está a começar a sair de jurisprudência e nós vamos ter que começar a ter, pelo menos, jurisprudência uniformizada, porque já começa, como o Dr. Marco, que nós também já aqui temos, para todos os gostos, não é? E isto tem que ficar estabilizado, não tenho dúvidas quanto a isso. Ok. Pronto, da nossa parte, não havendo mais questões, agradecer a vossa presença, agradecer ao Dr. Francisco e ao Dr. Ângelo pelas participações incríveis que tiveram hoje. Surgindo alguma questão, estão aqui os contactos que poderão, obviamente, utilizar para colocar as vossas questões, para fazer sugestões. Receberão, penso eu, um questionário para termos um feedback de como é que as coisas correram e podermos sempre melhorar. E pronto, estamos à vossa disposição nos contactos que aí vêm. Agradecer novamente a vossa presença e até à próxima. Bom dia. Muito obrigado, bom dia. Continuação, bom trabalho.